Teu amor por mim é mais doce do que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce do que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Teu amor por mim é mais doce do que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. Teu amor por mim é mais doce do que o mel, tua misericórdia é nova cada dia. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. É por isso que eu te louvo, é por isso que eu te sirvo, é por isso que eu te dou o meu amor. Glórias a Deus, que bom poder estar aqui com vocês novamente nesse domingo pela manhã, consagrando ao Senhor a nossa vida, na certeza de que as suas misericórdias se renovaram sobre nós. Nós nos alegramos no Senhor e agradecemos a Deus, esse Deus maravilhoso que se revelou a nós através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e que Ele venha nos encher com seu Espírito Santo durante todo esse dia, para que possamos viver para agradá-lo e também para servir o nosso irmão e o nosso próximo. Vamos orar ao Senhor? Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar juntos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui nos encontramos diante de Ti, com o nosso coração desejoso de Te servir, de Te engrandecer. Queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma semana que vencemos para a glória do Senhor e por nos permitir já iniciarmos uma nova semana, neste primeiro dia da semana, o dia do Senhor, que consagramos a Ti para estudarmos a palavra, meditarmos, adorarmos o Senhor, consagrarmos nosso lar, consagrarmos nossa vida, nosso trabalho e tudo ao Senhor. Queremos entregar tudo nas Tuas mãos e pedir, Senhor, que o Senhor esteja na direção, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos nos alegrar do Senhor. Livra-nos da murmuração, livra-nos da contenda, livra-nos das inimizades, livra-nos dos dias maus, Senhor meu Deus, de cairmos em tentação ou de fazermos qualquer coisa que venha entristecer o Senhor e também, Pai, prejudicar as pessoas. Livra-nos disso. Nós tudo lhe entregamos e agradecidos te louvamos em nome de Jesus. Amém. Esse é um cântico antigo que eu gosto muito, faz muito tempo que eu não canto e eu gostaria de exaltar o nome do Senhor. Se você souber, cante aí, tá bom? O teu amor
se estende além do céu. Constantemente mostras que és fiel, tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda do que o mar. Mas vem comigo está o teu amor, me enche o coração, encontro paz, à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei, o teu amor me enche o coração, encontro paz, à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei, tu és meu rei, tu és meu rei. Nós estamos na presença de Cristo, o nosso Rei, esse que é a fonte de águas vivas, aquele que nos convida a beber dele, a nos alimentarmos dele, porque ele é o único que pode satisfazer as necessidades da nossa alma. Assim como o alimento físico alimenta o nosso corpo, Jesus Cristo é o alimento para a nossa alma, sua palavra é o alimento para a nossa alma. E que bom é podermos saber que Ele está atento para ouvir-nos, para atender-nos em nossas necessidades, conforme disse o salmista no Salmo 68, bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é o soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Eu quero convidar você a entregar nas mãos do Senhor as suas necessidades, os seus problemas, entregar a sua própria vida nas mãos do Senhor. Quais são as ansiedades que estão presentes no seu coração e na sua mente, que estejam de alguma maneira tentando roubar de você a alegria, roubar a paz na sua alma? Apresente agora diante do Senhor. Ele mesmo nos convida a lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Seja problema espiritual, seja problema físico, seja problema material, seja um problema relacionado a uma enfermidade ou a questão do emprego, entregue agora nas mãos do Senhor. Um problema familiar, entregue nas mãos do Senhor, confia nele. Ele tem poder para resolver. E mesmo que ele diga não, ele tem poder para trazer paz e esperança no seu coração e aquietar você, livrar você das suas ansiedades. Vamos fazer isso nesse instante? Vamos entregar nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos entregar nas tuas mãos tudo aquilo que nos torna ansiosos, tudo aquilo que tem tentado tirar a nossa paz, tudo aquilo, Senhor meu Deus, que tem de alguma maneira, Senhor, nos incomodado, nos entristecido, trazido, Senhor, inquietação. Queremos apresentar diante do Senhor. Queremos entregar tudo aquilo que traz conflito à nossa alma. Em nome de Jesus, acolhe agora as nossas necessidades físicas, materiais, espirituais.
emocionais. Queremos entregar tudo nas mãos do Senhor. E também, Pai, apresentar diante de Ti as necessidades daqueles que pedem as nossas orações. Oramos, Senhor meu Deus, para que o Senhor continue a abençoar a nossa irmãzinha Duda, que o Senhor esteja com ela na sua recuperação. Louvamos o Teu santo nome por ela ter tido alta do hospital. Glórias a Ti por isso, Pai. Abençoe também a sua mãe, a Kelly. Abençoe, ó Pai, a família do presbítero Anderson. Oramos tanto aqui por ele e o Senhor decidiu levá-lo para a Tua glória. Agradecemos, ó Pai querido, pela vida que ele teve, pelas marcas que ele deixou na vida da sua família e pedimos que o Senhor console a sua esposa e seus filhos. Abençoe também o reverendo Adilson e toda a sua família, Pai, que continua na luta com esta enfermidade, Pai. Abençoe a nossa irmã Alfa e com ela todos os seus familiares, Senhor meu Deus. Abençoe a Renata, que trabalha ali no Hospital Dia. Guarda a sua vida, tem misericórdia, meu Deus, pois ela também está lutando contra esta pandemia e tem sofrido por causa dela. Tem misericórdia dela e da sua família e de todos aqueles que trabalham na saúde, Pai, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai querido, também oramos em favor do José Antônio e da Fernanda, nossos irmãos, que o Senhor também abençoe a saúde deles. Abençoe, ó Pai, o pastor Rui Fábio, que temos orado pela sua saúde, com essa luta que ele tem travado contra o câncer. Tem misericórdia da sua vida e da sua família. E abençoe o nosso país, os nossos líderes em todas as áreas, em todas as esferas, ó Deus querido, dos poderes da nossa pátria. Tem misericórdia, Senhor meu Deus, para que tenhamos homens que temam ao Senhor e que tenham compaixão e misericórdia do povo. Tira da mente e do coração deles ideias erradas, o flerte com a corrupção. Livra-os, meu Deus, para que sejam homens e mulheres capacitados e que trabalhem em prol do bem do nosso país. É isso que nós esperamos deles, Pai. E ainda oramos, ó Deus, para que o Senhor abençoe as vacinas que estão sendo produzidas aí, livra-nos da pandemia e também, Pai, envia-nos chuva, pois tanto carecemos de chuva, Pai. E agora vem falar conosco por intermédio da Tua palavra e abençoe todos os que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, lá no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Eu lerei os versículos 14 a 18. Estou meio atrapalhado aqui com os versículos, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 14 a 18. Tá bom? Esse é o texto em que meditaremos hoje. Então diz aí o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Glórias a Deus pela sua bendita palavra. Você que está sempre nos acompanhando, se lembra que
creio que há 2 domingos atrás, nós tratamos aqui do capítulo 1, nos versículos 1 a 5, que falavam a respeito da encarnação do Verbo, da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o Verbo, a palavra, o Logos de Deus, que veio a esse mundo, ele que é o mediador de toda a criação, também foi revelado a nós por intermédio do nosso Pai, como o intermediário da redenção, da nossa salvação. Ora, quando nós pensamos nesta questão de salvação, isso implica em dizer que quem precisa ser salvo é porque está perdido. Só alguém que está perdido é que precisa de alguém que vá salvá-lo. É como se alguém se perdesse no meio da mata e não sabe, não tem uma bússola, não tem um GPS e começa a andar em círculos, totalmente perdido. E aí passam as horas, passa o dia, aquela pessoa não chega em casa e a sua família então fica preocupada, aciona a Defesa Civil, aciona o Corpo de Bombeiros, enfim, as autoridades de direito para que procurem aquela pessoa, porque ela estava perdida e de repente as autoridades começam a vasculhar a área e encontram aquela pessoa que estava perdida e a salvam, trazendo a salvo de volta para a sua casa. Então, quando nós pensamos na necessidade de Jesus ter vindo ao mundo para ser o Salvador, como ele se apresenta, porque se existe um Salvador, nós precisamos entender que existem pessoas que estão perdidas. Existem pessoas que estão perdidas. E estas pessoas que estão perdidas são todos os seres humanos que se perderam, o caminho, não compreendem qual é o caminho de volta para Deus. Não sabem encontrar o caminho de volta para Deus, porque de acordo com a palavra de Deus, o pecado cegou o nosso entendimento. O pecado cegou o nosso entendimento. E todas as orientações que nós temos, que o mundo nos oferece de volta para Deus, são atalhos, mas atalhos que não nos levam a lugar algum. Por isso nós precisamos de um Salvador. E a Bíblia Sagrada vai dizer que esse Salvador é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deixou a sua glória, se humilhou, se fez homem, como se ele fosse como se o Criador agora se faz como uma criatura, se fazendo um homem como nós, 100% homem, e ele veio para nos salvar, para nos conduzir de volta para casa. Lá em João, no capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, algumas expressões, alguns conceitos que nós vamos ver hoje aqui no texto que estudamos, que acabamos de ler, que vamos estudar, que falam sobre esta realidade muito importante da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós observamos aqui então, começando o nosso texto no versículo 14, que aquele que é a palavra, o verbo, logos, tornou-se carne e viveu entre nós. Então fala aqui da encarnação de Jesus, da vinda de Jesus, aquele que se fez homem. E aí o apóstolo João vai dizer: nós vimos a sua glória.
glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero trabalhar hoje com vocês aqui esses conceitos bíblico-teológicos da graça e da verdade. Mas antes de trabalhar esse conceito da graça e da verdade, eu quero ver aqui o que está no versículo 17, onde João diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés. É interessante João fazer essa ligação entre a lei, a graça e a verdade. E dizer que a lei veio por intermédio de uma pessoa, enquanto que a graça e a verdade por intermédio de outra pessoa. Quando João estava falando o que ele falava, esse conceito da lei era algo muito conhecido pelos judeus. Porque a lei foi dada aos judeus, ao povo de Israel. Moisés foi aquele que Deus usou para libertar o povo de Israel da escravidão lá do Egito e o conduzir durante a trajetória do deserto para que eles chegassem à terra prometida. Depois de terem caminhado durante um tempo, diz a palavra de Deus que Moisés chega até o Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Deus ordena que Moisés o suba, e durante 40 dias e 40 noites, Moisés fica lá no Monte Sinai, recebendo toda a lei de Deus. A lei de Deus compreende 3 aspectos. A lei moral, que contém mais especificamente aquilo que nós mais conhecemos, que são os 10 mandamentos. Depois, as leis cerimoniais, que são as leis que regem o culto no Antigo Testamento, sacrifícios dos animais, né? Que os sacerdotes deveriam realizar ali, tanto no tabernáculo, primeiramente, e depois no templo, construído lá por Salomão. E ainda as leis civis, que diziam respeito à vida legal do povo de Israel, as leis que regiam a sociedade daquela época, por assim dizer, né? Então Moisés foi o que recebeu estas leis, e ele tinha a incumbência de trazê-las até o povo, e ele o faz. Eu não vou entrar em outros detalhes aqui agora, tá bom? Mas ele o faz, ele traz essas leis então ao povo. E as autoridades tinham a responsabilidade de ensinar essas leis ao povo, os pais tinham esta responsabilidade de ensinar as leis aos seus filhos, e assim de geração em geração, sucessivamente, para que todos os israelitas conhecessem toda a lei de Deus. Então a lei veio por intermédio de Moisés. Mas por que foi necessário que Jesus trouxesse a graça e a verdade? Porque a lei, ela não foi suficiente para moldar a vida do povo e tornar o povo de Israel, os judeus, conscientes da verdade de Deus e também levá-los a uma comunhão correta com Deus. Pois se a lei é boa, se a lei é justa, se a lei é santa e ela expressa o caráter santo, justo e perfeito de Deus, por que ela não foi capaz de moldar aquele povo para que aquele povo pudesse viver em comunhão com Deus? Porque o povo não é bom, o povo não é justo, o povo é corrupto por causa do pecado.
a lei, ela mostra não só a santidade de Deus de um lado, a justiça de Deus de um lado, a perfeição de Deus, mas a lei também mostra o quanto nós estamos distantes de Deus, distantes dele. E é isso que o povo de Israel experimentou e vivenciou na prática, de maneira tão profunda, que quando Jesus Cristo veio, eles não o reconheceram como Filho de Deus e não o receberam como Filho de Deus. Exatamente porque eles, apesar de terem a lei, apesar de conhecerem as leis não tinham poder para produzir na vida deles vida, transformação. Não por causa da lei em si, mas por causa do coração corrupto deles e nosso também, porque todos os seres humanos, diz a Bíblia, que estão sob a mesma condição aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é uma realidade. É por isso que nós vemos tanta corrupção, tanta injustiça no mundo, tanta desonestidade, tanto roubo, tanta mentira, tanto ódio, né? Enfim, tudo isso que nós vemos no mundo é expressão daquilo que está no nosso coração como seres humanos. Jesus Cristo vai dizer lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, que é do coração que procedem os maus desígnios. Então, nós produzimos exatamente, nós criamos uma sociedade que é semelhante a nós. Ela reflete aquilo que nós somos. E aquilo que nós vivemos em sociedade demonstra exatamente o quanto nós estamos perdidos, o quanto nós estamos cegos. Você observa o quê? Entra ano, sai ano. Nós elegemos políticos que vão estar à frente, né? Seja no executivo, no legislativo, só no judiciário que nós não elegemos, né? Mas eles são de certa maneira nomeados ou eleitos, vamos dizer assim, pelo Senado Federal, que nós elegemos, ou pelo Congresso Nacional, que nós é que elegemos. Só que todas as vezes nós vemos o quê? Nós não ficamos satisfeitos. Nós elegemos os nossos representantes, mas nunca ficamos satisfeitos. E por que nós não ficamos satisfeitos? Eu não estou agora aqui dizendo se eles são bons ou se eles são ruins. Se eu concordo ou se eu não concordo com eles. Se eu apoio ou se eu não apoio eles. Mas na realidade, eles nos representam. Por isso que o nosso governo é um sistema representativo. Estas pessoas nos representam. Isso significa que elas são semelhantes a nós. Você observou que no próprio Congresso Nacional foi mudado, se eu não me engano, quase 80% dos deputados que lá estão. E aí a gente pergunta, o que foi que mudou, né, depois que eles foram eleitos? Não é uma crítica aqui a eles, eu estou falando aqui de uma constatação que nós ouvimos constantemente, né, por parte das pessoas. Críticas ao sistema político, mas o sistema político, ele é uma representação do que nós somos como sociedade. É nós que estamos produzindo pessoas para que estejam lá. E estas pessoas, muitas vezes elas estão convivendo conosco, elas estão do nosso lado. E elas então representam aquilo que é a sociedade. Quer nós gostemos, quer não gostemos. Elas representam o que é a sociedade. As pessoas às vezes dizem assim, depois que a pessoa vai para lá, ela muda. Ou dizem assim também, a pessoa dá poder para a pessoa que você vai ver quem ela é. E de fato, porém, aquilo que a pessoa ou ela se transforma,
quando ela recebe poder, é o que ela é de fato. Só estava ali dormente, vamos dizer assim. Mas é o que ela é de fato. Isso revela o quanto a nossa sociedade é uma sociedade que vive debaixo do pecado. Vive debaixo do pecado. Mesmo as leis que nós fazemos, nós, em geral, nós temos uma grande dificuldade para cumpri-las. Nós, muitas vezes, só obedecemos uma lei pelo medo de que nós seremos punidos. Não porque, em geral, o fazemos de todo o nosso coração, conscientes de que aquilo vai ser bom para nós, né? Que aquilo vai nos trazer algum benefício. Não estou falando que sempre é assim, por favor. Mas, de acordo com a Bíblia Sagrada, lá em Tiago, na carta de Tiago, vai dizer que quando você quebra um mandamento, você quebra todos os demais. Então, na realidade, a lei bíblica, ela está ligada, tudo ligado, tudo entreligado. Então, através da lei que foi trazida por Moisés, nós descobrimos o quê? Nós descobrimos o quanto nós estamos distantes de Deus e da sua vontade. E que, devido ao nosso pecado, nós estamos perdidos espiritualmente. E nós não temos condições de nos salvar, porque só poderia salvar-se a si mesmo aquele que cumprisse durante toda a sua vida à risca cada preceito da lei. Como nós não temos condições, por sermos pecadores, de cumprir à risca todos os preceitos da lei, cada item da lei, nós temos a necessidade de um Salvador, porque quando nós não cumprimos a lei de Deus, nós vivemos então debaixo da maldição da lei. A lei de Deus, ela é justa e ela exige justiça da parte de Deus. Então, quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio a este mundo, Filho de Deus, para nos salvar da maldição da lei, para aplacar de sobre nossas vidas a justiça de Deus. Então é por isso que Jesus Cristo ele veio, porque a desobediência à lei de Deus nos coloca debaixo da santa e justa ira de Deus contra o pecador e contra o pecado cometido pelo pecador. Não há como separar uma coisa da outra. Então essa é a realidade. Aí, como a lei não tem condições de nos salvar, porque ela é algo fora de nós, ela não está dentro do nosso coração, houve a necessidade do Filho de Deus vir a este mundo, Jesus. E Jesus, ele veio a este mundo, ele trouxe a graça e a verdade. A graça e a verdade. E então a gente pergunta, qual o valor da lei? De acordo com o apóstolo Paulo em Gálatas 3:24, a lei, ela serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para mostrar a nossa necessidade de Cristo. É como se a lei fosse um tutor, um professor, né, que está ensinando uma criança, e nós somos essa criança, esse adolescente rebelde, esse jovem rebelde, esse velho rebelde. O professor pega-nos pela mão e ele nos conduz até Jesus Cristo, nos mostrando que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é nos conduzir a Cristo, nos mostrar a necessidade que nós temos de um Salvador para a nossa vida. É isso que a lei ela faz. Por isso a lei moral, ela não foi abolida. Ela foi cumprida integralmente por Jesus Cristo, mas ela não foi abolida.
A lei moral, que é os 10 mandamentos, que nos torna conscientes dos nossos pecados e na necessidade de alguém que nos livre, um Salvador que nos livre, uma justiça que seja satisfeita. Já a lei cerimonial foi totalmente cumprida em Cristo. Você se lembra que João Batista, um dia Jesus estava passando e João Batista estava com os seus discípulos e apontou dizendo: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque as leis cerimoniais eram as leis de sacrifício, onde um animal era morto pelo pecado de alguém, principalmente no caso de um cordeiro, que era morto ali, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha nenhuma, era morto, né? Era sacrificado para aplacar a ira de Deus contra o pecado do povo. Só que havia necessidade constante de matar animais, de matar animais, de matar animais, como diz lá na carta aos Hebreus, que você pode ler, depois entender, porque o sangue de animais não tem condições de aperfeiçoar a vítima humana. Não tem. Não tem. Então, havia necessidade do sacrifício de uma vítima humana em favor do ser humano. E essa vítima humana foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi enviado a esse mundo exatamente com esse propósito. Então a lei aponta para toda essa realidade e ela nos conduz a Cristo, a nossa necessidade de Cristo como nosso Salvador, como nosso Salvador. Então, nesse sentido, Jesus, ele é único, porque nele a eternidade e o tempo se unem por meio da sua dupla natureza, sua natureza divina e sua natureza humana. E assim o sacrifício de Jesus Cristo, pela vida daquele que nele crê e o recebe, é um sacrifício de valor eterno, não tem necessidade de ser feito novamente, não há mais necessidade de fazer outro sacrifício qualquer, porque o sacrifício de Jesus Cristo é um sacrifício perfeito. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E eu vou usar aqui uma expressão usada por João, no original grego, que ele fala que Jesus é o monogênos. Monogênos, ou seja, ele é o único de sua espécie. Não existe outro além de Cristo. E é por meio de Jesus Cristo que vem a graça e a verdade. Graça e verdade são conceitos bíblico-teológicos, assim como pecado, como lei, são conceitos bíblico-teológicos. E são revelados através das Escrituras para nós. Por exemplo, a graça significa uma compulsão irresistível de Deus aos homens que, apesar de não merecerem, são espontaneamente abençoados com a ilimitada generosidade de Deus revelada em Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo, a verdade divina também se manifesta, a verdade, a justiça, a coerência de Deus, desse Deus que fala e faz. Deus não é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, Deus não mente. Então aquilo que ele disse em sua lei, que aquele que obedecesse à sua lei receberia a bênção, aquele que desobedecesse à sua lei receberia a maldição. Então Deus é justo, ele é verdadeiro, e Jesus Cristo veio para revelar a graça e a verdade de Deus. E observe que interessante, porque graça e verdade estão na mesma pessoa. Por quê? Porque encontram seu perfeito equilíbrio na pessoa de Jesus Cristo. Graça e verdade. Por quê? Porque graça sem verdade não passaria de um sentimentalismo, como se nós olhássemos para Jesus e disséssemos assim: como ele é bonzinho, ele é tão bonzinho, coitadinho dele, olha como ele é bom para todo mundo, ele é maravilhoso. De fato ele é. Mas se Jesus apenas fosse graça, ele não teria condições de ser plenamente o nosso Salvador.
Graça, então, sem verdade é sentimentalismo. E verdade sem graça seria algo extremamente rígido e inflexível, que nos levaria a uma situação ainda pior, pior do que a lei já havia nos deixado. Porque a verdade só mostraria o que nós somos e não teríamos condições de sair daquela condição, porque não haveria ninguém a fazer nada por nós, não haveria graça, alguém que nos oferecesse um caminho, um meio de sairmos daquela situação. Então, a encarnação de Jesus, Jesus se fazer homem, une-se à sua divindade e combina na mesma pessoa uma infinita ternura pelo pecador como uma inabalável fidelidade ao que é direito. E é o que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou dar alguns exemplos aqui do Evangelho de João que facilitam a nossa compreensão. Por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho de João, há um encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Ele era um membro do Sinédrio, a Suprema Corte lá de Israel. Era um homem culto, era basicamente um teólogo, né? E lá no finzinho da noite ele procura Jesus, porque ele tinha medo dos judeus, já que ele era membro do Sinédrio, e isso poderia trazer problemas sérios para ele, se ele fosse visto durante o dia, em qualquer lugar, falando com Jesus. Então, à noite, no escuro da noite, ele vai procurar Jesus e ele começa a conversar com Jesus. E Jesus vai direto ao ponto. Jesus, ele não enrola. Jesus, ele é a verdade. Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe onde ele tem que atingir o ponto na nossa vida. E olhe a conversa de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3. Jesus vai direto no assunto e diz assim: importa que você nasça de novo. E aí começa toda a conversa e ele pergunta: mas como pode um homem nascer sendo velho? Ele tem que voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus fala sobre o nascer do Espírito, né? Sobre o novo nascimento gerado pelo Espírito Santo, por intermédio da sua morte na cruz, de crer na sua morte na cruz. Então Jesus ali mostra a este homem a verdade, que era necessário que ele nascesse de novo, não importasse se ele era membro do Sinédrio, se ele era um homem respeitado na sociedade, o quanto ele era bem visto, não importava. Diante de Deus ele era um pecador e estava morto espiritualmente. Ele precisava nascer de novo, essa era a verdade sobre ele. Ele era um pecador. Porque todos os títulos, tudo aquilo que o mundo nos oferece, não tem valor algum para a nossa salvação. É isso que Jesus está mostrando a este homem, a verdade sobre ele. Mas ao mesmo tempo, Jesus lhe oferece a graça, demonstrando que ele veio exatamente para morrer em favor do pecador, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. É isso que Jesus vai lhe dizer. Se ele crer em Jesus, ele será salvo. Já no capítulo 4, nós temos um encontro de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus está ali, Jesus vai conversar com aquela mulher, e Jesus quebra todos os protocolos, Jesus quebra todos os preconceitos, e vai até aquela mulher. Porque já era, naquela época, existia essa questão do preconceito. Um homem jamais conversaria publicamente com uma mulher. E de repente Jesus quebra esse preconceito e vai ali conversar com a mulher. Ele não se importa com os preconceitos criados pela mente humana, porque os preconceitos que são criados pela mente humana são expressões do pecado que está no coração humano. E Jesus quebra esse preconceito e vai e conversa com a mulher. E se já não bastasse isso, ele quebra um outro problema, que era um problema cultural e religioso,
que os judeus não se davam com os samaritanos. Nós não vamos entrar agora aqui por causa do nosso tempo, mas os judeus não se davam com os samaritanos. E Jesus quebra esse preconceito cultural, social, religioso e vai conversar com esta mulher samaritana. Beleza? Isso é graça. E Jesus então vai conversar com ela e diz a ela: chama o teu marido. E ela fala: eu não tenho marido. Jesus vai no ponto. No ponto. A verdade é trazida à tona. E Jesus fala: de fato você não tem marido, porque você já se envolveu com tantos homens, e esse que agora você está não é seu marido. O senhor é profeta, ela diz. Como o senhor sabe da minha vida? Sim, Jesus sabe de todas as coisas. E ele vai direto ao ponto. E ele faz isso, traz a verdade à tona, para que aquela mulher pudesse reconhecer os seus pecados. A verdade nos leva para a lei, para mostrar que somos pecadores e carentes da graça de Deus. E aí Jesus apresenta a graça de Deus a ela, dizendo a ela: se eu te der da água da vida, você jamais terá sede de novo. Ele é a água da vida, ele é a graça de Deus. E ali a graça e a verdade se manifestam na pessoa de Jesus. Mais uma vez aquela mulher é salva. Depois, mais à frente, nós temos ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, o encontro de Jesus com aquela mulher adúltera. Mais uma vez, os judeus agora trazem aquela mulher porque a lei dizia que alguém que fosse pego em adultério deveria ser apedrejado. E eles levam então Jesus para que Jesus desse o veredito. E Jesus, você se lembra, Jesus diz que aquele que não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. E todos saem. A lei serve para todos, não apenas para um ou para outro. A lei torna todos iguais perante Deus. A lei de Deus nos torna todos iguais. Então todos pecaram, cada um começa a sair, só fica Jesus e a mulher. Aí Jesus pergunta à mulher: ninguém te acusou, ninguém te condenou? A mulher: não. E Jesus fala: eu também não te condeno, graça. Olha a graça de Deus. Mas ao mesmo tempo Jesus diz: vai e não peque mais. A graça e a verdade estão em Jesus Cristo. Então Jesus veio para trazer graça e verdade. Então todos tiveram que encarar a verdade sobre si mesmos, sobre a condição moral e espiritual que viviam aos olhos de Deus, de acordo com a lei. Foi Jesus que os conduziu a essa verdade, mas a todos Jesus ofereceu graça para a transformação de suas vidas. Não apenas apontou o erro, mas apontou que nele eles poderiam encontrar o Salvador. Nele eles poderiam ter os seus pecados perdoados, para a transformação de suas vidas, para a reconciliação deles com Deus. Então, nós podemos encontrar o cerne do Evangelho naquilo que temos aqui: a lei, a graça e a verdade. Porque esses três conceitos, eles estão presentes, eles se unem para nos apresentar o Evangelho, que é uma boa notícia. É a boa notícia, exatamente porque primeiro nos leva à notícia da nossa real condição. Nossa condição pecaminosa, a nossa condição de ofensores de Deus, de pessoas que quebraram a lei de Deus, mas também que oferece em Jesus Cristo a salvação para os nossos pecados, para a nossa própria vida. E no meio disso tudo nós temos o seguinte, nós temos aquilo que diz aqui: João, que é João Batista, dá testemunho dele, versículo 15 está aí. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Então João está dizendo aqui, aquelas pessoas que vinham até ele,
arrependidas dos seus pecados, porque João batizava as pessoas no Rio Jordão, elas tinham que confessar os seus pecados para receber então o perdão de Deus. Mas João não tinha capacidade de salvar aquelas pessoas, porque João representava a lei e os profetas do Antigo Testamento, da lei que não tinha condição de salvar as pessoas. Então João veio para ser o arauto de Jesus, aquele que anunciava a chegada do Messias. E agora João está dizendo, olha, sobre ele que eu estava falando, sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, é ele que pode de fato reconciliar vocês com Deus. Ele já existia antes de mim. E se você for analisar, João era primo de Jesus, mas João nasceu pelo menos 6 meses antes de Jesus. Então João era mais velho do que Jesus. E João começou o seu ministério antes do ministério de Jesus. Então, o que João está dizendo aqui é que Jesus já existia antes dele, porque Jesus é o Filho de Deus. E João só veio para ser testemunha de Jesus, para apontar que Jesus é o Salvador, que é Jesus que nos reconcilia com Deus. João batizava sim. João trazia uma mensagem de arrependimento para que pudessem receber o rei. João dizia assim: arrependei-vos, arrependei-vos, para que vocês possam receber o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus está próximo. Estava próximo porque o rei estava ali, que era Jesus. E para entrar no reino, você precisa receber o rei, que é Jesus. E Jesus é o rei que desceu da sua glória e que veio a esse mundo cheio de graça e de verdade para nos conduzir para o seu reino. Só é possível ser um cidadão do reino através da reconciliação com o rei, que é Jesus. E ele veio para morrer pelos nossos pecados e nos trazer a graça e a verdade. Então João Batista, assim como nós, ele foi incumbido de testemunhar esta verdade. Ele não era luz, vai dizer aqui no capítulo 1, mas veio para que testificasse da luz. Essa também é a função de todo discípulo de Jesus. É a função da igreja de Jesus, de cada pessoa que foi alcançada pela graça e a verdade de Jesus. Ser luz, Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. A igreja existe para testemunhar da graça e da verdade. Nós testemunhamos por meio do nosso compromisso com a lei divina. Porque é na dependência de Cristo, no poder do Espírito Santo, que nós vivemos agora para amar a Deus e amar ao próximo. Porque a lei divina agora nós compreendemos, não pela nossa capacidade, mas porque o Espírito de Deus vem habitar em nosso coração, em nossa vida, quando nós cremos em Jesus, e a lei de Deus, ela é imprimida dentro do nosso coração. E a lei de Deus, ela diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, agora nós, como igreja, como discípulos de Jesus, na dependência e no poder do Espírito Santo, nós somos conduzidos pelo Espírito a essa obediência, a esse coração obediente, como foi o coração de Jesus, um coração obediente, que usava a obediência em forma de adoração a Deus. Ele fazia de todo o coração. Não é uma obediência pesada, mas é uma obediência em forma de adoração e de gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós através de Jesus Cristo. Queridos, como discípulos de Jesus, como igreja de Jesus, nós precisamos estar comprometidos com a lei de Deus para nós mesmos, no sentido de amarmos a Deus acima de todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos, mas oferecermos aos homens, ao pecador, a graça
e a verdade. Porque é a graça e a verdade que expressam a pessoa de Jesus. Não a lei. A lei é para aquele que foi salvo. Porque o pecador está vivendo debaixo da maldição da lei. O pecador que não conheceu a Jesus Cristo está vivendo debaixo de condenação, está morto espiritualmente. Eu posso até dizer isso para ele porque é a verdade, mas ele precisa da graça de Deus, que é revelada em Jesus, para que ele possa ser salvo. Porque se eu apresento apenas a lei para ele, eu digo apenas o que ele deve ou não deve fazer, ele não tem condições de por si mesmo fazer, porque ele está morto espiritualmente, ele não pode oferecer-se a Deus, ele não pode fazer a vontade de Deus. Então, eu estarei só trazendo uma notícia de condenação, na qual ele ainda não tem consciência que ele está, e ele precisa ter essa consciência quando eu prego a verdade, que é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo eu preciso viver e oferecer a graça de Deus àquele que me ouve. Então percebam um papel importantíssimo que temos dentro da nossa sociedade. Nós sermos a luz nesta sociedade. Influenciarmos com a graça de Deus a nossa sociedade, com o perdão de Deus a nossa sociedade. É isso que nós estamos aqui para oferecer, é o que Jesus ofereceu. Quando Jesus falava a verdade aos pecadores, ele não falava a verdade com o objetivo como que pegá-los pelo pescoço e falar, estou falando para você, é isso que você é. Não, Jesus não tinha esse objetivo. Quando Jesus falava a verdade, ele falava a verdade com o propósito de levar aquelas pessoas à consciência dos seus pecados, para que elas, tendo consciência dos seus pecados, da verdade espiritual que elas viviam aos olhos de Deus, elas pudessem reconhecer e se arrepender e ao mesmo tempo reconhecerem em Jesus Cristo a graça de Deus para a salvação da vida delas. É o que nós precisamos oferecer a esse mundo. Então, queridos, Jesus, ele influenciou pessoas por meio de palavras e de ações. Havia coerência, havia verdade, havia motivação limpa em tudo que Jesus fazia. Jesus jamais enganou as pessoas, Jesus jamais mentiu às pessoas, jamais. E ele sempre foi gracioso com as pessoas. Ele foi mais duro com aqueles que se opuseram conscientemente, porque conheciam a lei de Deus, conheciam a verdade e rejeitaram a verdade, como os sacerdotes, os fariseus. Com esses ele foi muito duro. Então nós precisamos tanto pregar o evangelho, quanto vivê-lo da melhor maneira possível. Ficar apontando o dedo, criticando, atacando, fazendo o que todos fazem, não é tarefa que Cristo nos delegou. Não é essa tarefa que Cristo nos delegou. E essa é a única maneira de nós rompermos com esse discurso de ódio que aí está presente no mundo todo. Não só do lado A ou do lado B, em todos. Essa é uma realidade. Um fala do outro e o outro fala do um. Mas todos estão destilando isso. Ódio, violência, as chamadas fake news que estão aí. Então peça a Deus que o encha com o Espírito Santo. Que ele faça de você uma pessoa cheia de graça e de verdade, que testemunhe a Cristo, porque nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Que sejamos assim, para a glória e para a honra de Deus. Se tivermos dificuldade de entender tudo, nós temos um grande mestre, que é o Espírito Santo de Deus. Leia, releia, medite nos evangelhos, na vida de Jesus, leia, releia. É isso que eu tenho feito durante a minha vida. Tenho lido, relido constantemente os evangelhos, meditado, tentado entender a linha de pensamento, de raciocínio e de
a ação de Jesus Cristo, para compreender, eu que sou um discípulo dele, como eu devo viver, agir e falar como discípulo de Jesus. Faça isso. Nós temos o Espírito Santo, que é o grande mestre, que nos ensina. E nós temos também a igreja, que podemos conversar ali com alguém que nós temos respeito, que admiramos como um discípulo de Jesus, e conversar. Escuta, eu tenho lido esse texto, tenho tido dificuldade de compreender, me ajude a compreender. Nós precisamos mostrar o rosto de Jesus para as pessoas. O que a sociedade mais necessita não é de mais religião e nem de mais pessoas religiosas, isso está cheio. Mas a nossa sociedade, ela precisa de Jesus. E a igreja está aqui para ser o corpo de Cristo, o rosto de Jesus, a cara de Jesus para a nossa sociedade. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, quero agradecer pela bênção de poder ter compartilhado esta palavra, e em nome de Jesus eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos dê essa coerência para sermos pessoas transformadas, que transmitam à nossa sociedade a graça e a verdade de Jesus. Que possamos, através do poder do Teu Espírito Santo, conduzir as pessoas aos pés de Jesus Cristo. Senhor, faze isto conosco. Que o nosso objetivo maior não seja converter pessoas à nossa denominação religiosa, à nossa igreja, mas levar as pessoas a Jesus Cristo, para que elas primeiro conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e o Senhor mesmo as conduza onde o Senhor quer que elas estejam. Ó Pai, transforma a nossa vida, o nosso coração, para que Cristo possa ser visto através da nossa vida e nós possamos refletir a sua luz em nossa sociedade. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, uma boa semana. Até breve.